Na aula de hoje, você vai ver como eu transformei uma jaqueta velha como essa. Se você gostar desse tutorial, não esqueça de curtir, compartilhar com uma amiga e deixar um comentário aqui, que eu vou adorar te conhecer. Quero saber muito a cidade de onde você está vendo esse conteúdo. Nessa aqui. Se você tem uma roupa velha, uma blusa velha aí que não usa mais, mas gosta muito, quer transformar ela numa peça que você vai usar muito, ou sua, ou da sua filha, da sua família, você precisa seguir esse tutorial que eu vou ensinar o passo a passo como transformar uma peça velha em uma novinha em folha. Mas antes de mais nada, eu vou apresentar. Eu sou a professora Azul, eu sou estilista, professora de corte e costura, e aqui nesse canal eu ensino você a costurar a partir do zero. Todo o material que eu usei para fazer essa peça, esse moletom maravilhoso que eu estou usando para fazer essa jaqueta, é da Carol Caixas de Retalho. Então, se você quer iniciante, não quer investir muito em tecido, quer aproveitar tecidos bons e de qualidade, vou deixar o link da Carol aqui para você correr lá e já adquirir uma caixa de retalho para você e ó, fazer muitas peças com tecidos da Carol. Eu também vou deixar para você o link do WhatsApp, tá? Do grupo VIP, onde vocês entram lá, tá? É a parceria do Clube do Pix, que eu mando para lá para vocês presente, eu mando tutoriais, eu mando muita coisa para vocês lá dentro, se você estiver lá dentro do grupo VIP, para você ser parceiro do Clube do Pix, tá? Você pode estar aí fazendo uma doação simbólica para ajudar esse canal a crescer de R$ 1 ou mais, o quanto você achar que esse vídeo merece. Vou deixar também linkado aqui a chave Pix para você estar participando do Clube do Pix. Vou deixar aqui o meu arroba do Instagram para você ir lá e seguir, acompanhar os nossos trabalhos por lá. Por lá também a gente posta muita dica para você que é iniciante. Agora, sem mais delongas, vamos para o tutorial que tá um show. Eu comecei desmanchando toda a jaqueta. Desmanchei tudo certinho para eu depois eu estar passando toda essa modelagem da jaqueta lá no papel. Tá, ela tava meio podre, tava muito velha, deu um trabalhinho pra tá aí desmanchando. Mas você que tem a sua peça e que gosta muito e não quer perder ela, faça isso, desmancha toda a sua peça, tá? Como eu tô fazendo aqui certinho, para depois a gente ir pro próximo passo seguinte. Ela estava tão podre que estava desmanchando na mão, gente, mas eu amava muito essa jaqueta, por isso que eu resolvi transformar ela numa blusa nova. Depois que eu desmanchei toda ela, olha, eu abri, eu fui no ferro, passei para aproveitar cada partezinha dela, tá? Já peguei um papel craft e anotei todas aí no papel craft, medi bem certinho, tá? Depois que eu fiz essas medições, faça isso para dar super certinho a mesma peça. Posicionei todos aqueles moldezinhos que eu fiz da jaqueta velha no tecido de moletom, mas poderia ser um jeans, poderia ser um brim, poderia ser qualquer tecido mais grosso que eu tivesse. Como eu tinha esse moletom que é da caixa de retalho da Carol, eu aproveitei ele. Ó, você tá vendo que meus moldes estão todos escritos? Eu escrevi aí parte lateral frente, parte lateral costa, meio, todas as partes que eu fui desmanchando e passando pro papel, eu fui escrevendo. Faça isso para você não se perder na hora de montar aí sua peça. Depois que você fez isso, passou tudo para o papel craft dessa forma, você vai só posicionar em cima do tecido que você quer cortar, tá? Ó, e isso pode ser jaqueta, pode ser blazer, pode ser casaco, pode ser blusa, qualquer peça velha que você tenha aí e queira fazer uma outra peça igual, faça dessa forma que vai dar super certo, tá? Feito isso, eu já fui cortando aí, cortei todas as minhas peças certinha, tá? Todas marcadas, o que era duplo eu cortei duplo, o que era na dobra eu cortei na dobra. E assim eu cortei o tecido para me montar a minha jaqueta. E você pode fazer da mesma forma. Vamos começar a montar a nossa peça. Primeira coisa que você vai fazer vai separar as peças por partes, tá? Então você vai separar o que vai ser parte frente,
O que vai ser parte costa, o que vai ser manga e o que vai ser acabamento ali do cos. Separa certinho, tá? Siga corretamente, você vai fazer a peça de acordo com o seu trabalho, com a sua peça que você cortou lá no início. Você vai precisar de linha da mesma cor do tecido que você está usando. Eu tô usando aqui um moletom, tá? Um moletom grosso, bem legal. E também eu vou usar botões de pressão. Vou usar esses botões, que é aqueles que a gente bate com martelo, tá? Porque esse aqui é uma jaqueta, então eu vou usar esses botõezinhos. Muito fácil, qualquer armarinho você encontra esse tipo de botãozinho. Agora vamos para a máquina que eu vou ensinar você a montar essa peça. Só lembrando, tá, que essa é uma peça que eu já tinha, uma jaqueta que eu tinha, desmanchei e fiz modelagem. Você vai estar montando a sua peça que você já tinha aí, tá? Então é muito fácil, você pode usar, refazer uma peça que você já não usava mais, porque estava velha. Você pode usar essa dica que eu tô dando para fazer novamente a sua peça a funcionar. Vou começar a minha pela parte da manga, tá? Ó, lembrando, quando você fazer a modelagem da sua peça, escreva tudo o que você tá tirando da outra para pôr nessa, tá? Eu já deixei avisando lá no início do corte, mas tô reforçando aqui, ok? Aqui eu já tenho minha manga, tá? Ela é 2 folhas, porque a minha jaqueta era dessa forma, você vai fazer conforme é a sua peça. E aqui eu tenho o punho também, então eu vou montar a manga, vou montando por parte, para você entender. Quando você for fazer sua peça, você vai fazer da mesma forma, ok? Vou pegar direito, com o direito da outra parte, tá? Vou posicionar certo e vou passar uma costura. Você pode passar overlock ou você pode passar o zigue-zague para fazer o acabamento. Então, é só posicionar certinho a sua peça, né? No caso, se por acaso a sua blusa, a sua jaqueta for 2 folhas, se não for, você vai costurar apenas depois, como eu vou fazer essa parte aqui, tá? E fechar a manguinha. Então, vou na máquina. Eu vou costurar com um pezinho de máquina. Vou dar o retrocesso. Depois que eu passei a primeira costura, então agora já vou fazer o zigue-zague, ou poderia ser a overlock, tá? Ó, depois que eu passei a overlock aqui do lado, eu vou dar um tombo. Vou pegar essa parte minha aqui, vou puxar tudo pra cá, ó, pra parte de trás aqui, e vou passar um rebatimento aqui. Ó, depois que eu rebati, já costurei, rebati, olha como fica bonito dos dois lados. E agora, depois que eu rebati, aqui tá a abertura da carcela, tá? Vou dobrar aqui, ó, eu vou passar uma costura aqui, ó, dos dois lados. Também vou fazer um acabamentinho aqui antes de fazer esse procedimento. Ó, o acabamento tá pronto, tá? Agora eu vou dobrar aqui e vou passar uma costura prendendo essa carcela desse lado aqui tudo certinho, depois eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. E ela vai ficar aqui uma sobreposta à outra dessa forma aqui, ó. Ó, agora eu posiciono essa parte aqui em cima dessa partezinha aqui, dessa forma certinho. E vou fazer um pesponto. Vou costurar aqui e descer pespontando até aqui embaixo. E aí, a sua carcela vai ficar assim, tá? Você vai fazer isso dos dois lados das duas mangas, tá bom? Ó, por dentro tá assim e por fora tá aqui, porque aqui a gente vai colocar o punho depois, ok? Agora eu vou fechar essa manga, a gente vai aplicar ela depois fechada. Vou juntar direito com direito, e vou fechar ela também de fora a fora, passar o zigue-zague e depois fazer um rebatimento. Ó, depois que eu passei a costura aqui, né? Eu agora vou fazer aqui o zigue-zague, mas poderia ser uma overlock, tá bom? Ó, passado aqui todo o zigue-zague, eu vou virar no direito, vou tombar e vou passar um pespontinho aqui também.
Ó, já ficou toda costuradinha, tá? Agora eu vou reservar e vou fazer as outras partes, que depois a gente vai aplicar ela. Ó, depois que eu passar o zigue-zague, vou fazer a mesma coisa, vou dar o tombo, vou virar ela para esse lado. E vou passar uma costura aqui para rebater, para ficar bonitinho aqui, ó. Então, a parte das costas, ela já tá assim, costuradinha assim, ó. Agora eu vou colocar a pala. Porque essa minha jaqueta, ela tinha pala. Se a sua não tiver pala, você não vai colocar, é lógico. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito pra mim. E vou posicionar, ó, direito, direito com direito. E vou passar a costura aqui prendendo essa pala. Vou alfinetar, você pode alfinetar. Ou alinhavar também essa parte aqui, tá? Ó, faz um piquezinho, acha o meio. Aqui também na parte da pala eu fiz um piquezinho, achei o meu meio e vou posicionar tudo aqui certinho. Ó, posicionei tudo, tá? Alfinetei, agora eu vou na máquina e vou costurar essa pala aqui. Ó, agora que eu costurei, tá vendo? Eu vou passar o zigue-zague aqui, tá? Que poderia ser overlock. E depois a gente vai rebater também, do jeito que a gente vem fazendo, tá? Olha, já fiz tudo o acabamentinho aqui. Agora a gente vai vir aqui. Vai tombar aqui pra cima, tá? Ó, vai tombar pra cima e vai fazer o rebate aqui. Ó, já fiz todo o rebatimento, tá? Por dentro ficou assim, ó. E agora eu vou fazer a parte frente. Eu vou reservar aqui essa parte costa e a gente vai fazer parte da frente. Olha, aqui eu tô com os meus 3 recortes da parte da frente. A lateral que é da frente e a outra lateral. E aqui tem um recorte que é meio da frente. Aqui eu tenho essa parte aqui que vai ser a pala do bolsinho e essa aqui que vai ser o bolsinho. Lembrando que eu fiz piquezinho todos os lugares onde eu vou fazer a dobra. Essa parte do bolsinho, vamos começar por ele. Eu vou fazer essa primeira dobra aqui, ó. Vou passar uma costura. Antes eu vou fazer o zigue-zague e já vou fazer essa parte aí e costurar. Aqui é o meio frente, eu vou fazer a mesma coisa, vou passar o zigue-zague, porque essa parte aqui, o meu bolsinho, ela vai ficar assim, ó, embutido, tá? Então, eu vou fazer essa parte aqui para você entender essa aqui. Essa marcação que tem aqui é onde eu vou posicionar aqui o meu bolsinho dessa forma aqui, ó. Ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Ok? Esse bolsinho, ele vai ficar por dentro dessa parte aqui. Então, eu vou lá, vou passar o zigue-zague e depois vou dobrar aqui e vou prender ele aqui para fazer o acabamentinho dele. Ó, fiz todo aqui o zigue-zague, agora sim, agora eu vou prender aqui, ó, tá vendo as minhas marcações? Vou dobrar ela aqui, para eu já fazer o acabamento aqui nessa parte, para depois eu colocar o bolsinho, que o bolsinho vai ficar assim, embutidinho, tá? Posicionar aqui, dessa forma, tá vendo o piquezinho? Vou posicionar na reta do piquezinho, lembrando que essas marcações, eu fiz todas lá na hora que eu tirei, que eu desmanchei minha blusa e fiz a modelagem, tá? Eu posiciono tudo aqui certinho. Ó, e agora, eu vou costurar aqui, vou virar costurando aqui e vou subir costurando aqui, tá? Tenho aqui já a parte do bolsinho, que ele ficou aqui da parte de dentro. E agora, eu vou fazer a lapela, antes da gente juntar essas 4 partes aqui, tá? A lapela eu vou pegar direito com direito.
Eu vou medir 5 centímetros. Eu vou medir 5 centímetros, fazer uma marcação aqui, outra marcação aqui, e vou achar o meio também, e fazer a marcação, porque a gente vai fazer uma costura dessa forma aqui, ó. Eu vou fazer isso e já mostro pra você. Ó, fiz as marcações, agora eu vou passar uma costura descendo, fazer o biquinho, subir e certo. Aqui tudo tem margem de costura de 1 centímetro. Depois que eu costurei, eu vou cortar aqui, ó. Aqui os cantinhos, eu vou cortar. E aqui, bem aqui embaixo também eu vou cortar. Feito isso, agora é só desvirar. Cuidado para não cortar a costura, tá? Ó, vou desvirar certinho. Ó. E aí, eu vou passar uma costura de pesponto aqui, toda essa volta aqui, tá? A gente acerta tudo aqui os cantinhos. Aquela pelinha pronta já, tá? Agora eu vou passar uma costurinha aqui, só pra segurar, pra não ficar abrindo aqui. Ó, então eu já tenho aqui a lapela aqui pronta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prender esse com esse antes da gente continuar. Então, eu vou virar aqui essa forma, direito com direito, e vou passar uma costura prendendo tudo isso aqui. Ó, depois que eu costurei, tá? Já fiz o alinhavo, depois eu já vou dar um pesponto aqui. Mas antes eu vou prender esse lado com esse. Vou juntar direito com direito, e vou passar uma costura também prendendo isso aqui tudo. Ó, agora que eu tô com os dois lados já, então eu vou pespontar. Eu vou pegar essa parte aqui e vou puxar pra cá, passar uma costura aqui. E também vou pegar essa parte, puxar pra cá e passar uma costura aqui. Pra gente colocar a lapela e a pala, tá? É bem simples. Ó, então já tô com essa lateral frente aqui toda pronta. Agora eu vou posicionar aqui a minha lapela do bolsinho, tá? Vou pôr um alfinete aqui pra segurar. E vou pegar aqui essa parte que é a minha pala, tá? Vou posicionar aqui a minha pala direito com direito, posicionar aqui na altura da manga e aqui, e vou passar uma costura prendendo essa pala aqui, tá? Vou prender toda ela, depois eu vou já fazer o zigue-zague e já vou fazer o pesponto. Ó, agora que tá tudo pregado dessa forma, eu vou vir, vou passar um pesponto aqui, pra ficar tudo estruturadinho isso aqui. Aí depois eu já vou no ferro, dar uma ajeitada pra gente já juntar as partes. Ó, agora já tá essa parte pronta, aqui é a parte do trespasse da frente, então eu já vou dobrar aqui a pasta do trespasse. Ó, vou dobrar aqui no lugar certo, vou fazer isso aqui, ó. E vou dobrar todo ele, alfinetar e alinhavar, e já vou costurar, deixar esse trespasse pronto também. Ó, já tô com ele todo dobradinho aqui, ó. Agora eu vou passar uma costura prendendo e depois já vou rebater. Essa parte já vai ficar prontinha.
Agora eu vou passar uma outra costura aqui e já vou prender aqui, tá? Aqui já tá essa parte prontinha, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar essa parte, as duas partes da frente, tá? Com a parte das costas, que é essa parte aqui, ó. Então, eu vou pegar a parte costa, vou virar direito, aqui, ó, aqui parte cava, tá? Ó, vou juntar aqui o ombro com o ombro, ó, tá vendo a marcaçãozinha? Meu ombro vai vir até que só nessa marcação, tá? Eu vou fazer isso dos dois lados, e a gente já vai costurar esse ombrinho já. Vou posicionar ele aqui certinho, e a gente já vai costurar esse ombro. Ó, depois que eu prendi os dois ombros, ó, já prendi esse ombro e já prendi o outro. Agora eu vou tombar ele aqui e vou passar uma costurinha aqui na parte das costas. Vou pespontar esse lado e vou pespontar o outro lado também. Ó, os dois ombros já estão presinho, tá? E pespontado. Agora eu vou pegar e vou costurar as duas laterais. Vou costurar essa lateral e também vou costurar outra lateral pra gente já colocar as mangas e a gola e a gente já terminar a peça, ó. Junta aqui direito com direito, dessa forma. Vou passar uma costura, depois vou fazer o zigue-zague, vou fazer um pesponto também, como eu venho fazendo em toda a nossa peça. Depois que eu já fiz todas as partes, né, juntei a frente, juntei as laterais, já fiz o pesponto, tudo certinho, a gente vai aplicar as mangas, tá? Você já viu como que a gente faz as mangas, tudo certinho. Ó, agora eu vou aplicar as mangas certinho aqui. Vou aplicar uma, depois já aplico a outra manguinha. Você vai pegar a sua manga, lembra que a gente fez piques, né, pra gente saber qual é o lado frente, qual é o lado costa. Então, aqui tá o piquezinho, que é o lado da frente. Eu vou posicionar aqui também a minha blusa dessa forma, que é a parte frente. Ó, e vou fazer desse jeito pra ficar bem fácil de você entender. Pega a parte frente, pega a manga, vira aqui o lado avesso, encaixa aqui certinho e coloque a parte de baixo, né, que é a parte da fechadura aqui da manga, posiciona também com a lateral aqui e alfinete. Aí você alfinete toda a volta da manga, tá? Se você for muito iniciante, você alinhave. E aí você vai alfinetando tudo certinho, passa o alfinete, eu vou alfinetar e já volto com ela alfinetada. Ó, minha manga já está toda alfinetada. Agora eu vou vir da máquina, vou passar uma costura em toda a volta. Depois eu vou fazer aqui um zigue-zague, ou poderia ser uma overlock. E aí já vou fazer o arrebatimento. Então vem pra cá. Vou encaixar minha manga aqui, porque minha máquina tem essa possibilidade de ter o braço livre, tá? Ó, encaixa certinho. Começa sempre a costurar pela parte ali do sovaco, né? Eu vou falar assim, fica mais fácil de você entender. Posiciona ali o seu calcador, e aí, conforme você vai costurando, aí você vai virando, fica bem facinho você fazer essa. Depois que a manga tá toda costurada, já aproveitei, já passei também o zigue-zague toda a volta, tá? Agora eu vou virar ela pra cá, dessa forma. E aí eu vou fazer um pesponto aqui, mais do lado do corpo, tá? Ó, aqui eu tenho a manga, tombo pra cá, e vou fazer um pespontinho de toda a volta também. A gente vai fazer isso nas duas mangas da mesma forma, tá?
Comece sempre na parte de baixo do braço, porque aí, aqui onde você vai dar o retrocesso, tudo fica aqui escondidinho na parte de baixo. Ó, as mangas já estão colocadas, olha só, que perfeição. E as duas mangas já estão colocadas. Agora, o que que falta fazer? Falta colocar a gola e falta colocar a bainha aqui de baixo, ó, dessa parte aqui. Então, eu vou fazer a bainha daqui de baixo, eu vou colocar a gola primeiro, depois a gente vai colocar a bainha de baixo. Depois eu ensino vocês a colocar os botões. Agora, nós vamos fazer a gola, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha gola direito para cima, e aqui direito para baixo, dessa forma aqui. E aí, eu vou costurar a primeira costura. Vou subir aqui, virar e fechar aqui. Vou fazer essa costura, vou dar o acabamento e já vou virar no lado direito. Depois de costurado, eu vou cortar aqui o cantinho, tá? Pra ficar com o cantinho bem feitinho. E aí, agora eu já desviro, acertando aqui bem os cantinhos. Ó. E agora, eu já vou fazer o meu pesponto aqui, tá? E agora, eu vou colocar lá na minha jaqueta e depois a gente faz o pesponto. Vou achar aqui o meio da blusa. Ó, costurinha com costurinha. Vou achar bem aqui o meio. E aqui eu vou fazer um piquezinho, tá bom? Vou achar aqui o meio da minha gola também. Bem certinho. E aqui também eu vou fazer um piquezinho. Vou começar a espalhar minha gola do meio para um lado e do meio para o outro. Então, eu vou posicionar aqui pique com pique e vou alfinetar todo esse lado até chegar aqui na minha parte aqui, tá? E vou fazer a mesma coisa desse lado até chegar aqui. Ó, depois de tudo encaixado, tá? Eu vou passar uma costura. Essa parte aqui eu já deixei na modelagem assim mesmo, pra ela ficar dentro da gola, tá? Você lembra que lá no início que eu fiz essa parte aqui, já fez o pesponto? Eu precisei descosturar, tá? Essa parte, pra ela ficar com acabamento aqui, porque minha gola só vem até aqui. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, passei uma costura, desvirei essa costura e cheguei minha gola até no lugar. Fiz isso, ó, dos dois lados, tá? Os dois lados do mesmo jeito. Agora eu vou costurar a gola e depois eu já faço esse acabamentinho aqui novamente, tá? Fiz isso só para dar o acabamento aqui da gola. Ó, depois da costura toda feita, ó, depois da costura toda feita, eu vou enfiar essa parte aqui dentro, que ela vai dar estrutura pra minha gola, dessa forma aqui. Ó, eu vou enfiar essa parte aqui pra dentro, desse jeito, ó. E essa parte eu vou posicionar aqui, certo? Dessa forma. E aqui eu vou dar uma dobrinha até vir em cima dessa costura que eu fiz aqui, ó. Vou posicionar aqui certinho, acertando bem aqui essa gola. E antes de costurar, eu vou passar um alinhavo, porque eu quero que ela fique bem certinha aqui, ó. Dessa maneira aqui. Depois que eu passar o alinhavo, aí eu vou costurar, vou começar costurando aqui, aí eu vou fazer o pesponto aqui, subir, pespontar toda essa minha gola. Então, quando você for fazer a sua peça, marca tudo certinho, os picos, a localização que tá todas as peças, escreve para ela encaixar direitinho assim depois do final, tá? Olha, eu fiz todo o alinhavo, tá?
E ó, quando você fazer alinhar, você observa se do lado de trás também tá pegando certinho, ó. Que agora que a gente vai fazer o pesponto, tem que pegar os dois lados, pegar esse lado e pegar o lado da frente, para ficar os dois presinhos, tá? Eu vou começar do meio, dar a volta tudo e terminar aqui no meio. Eu vou começar do meio, dar a volta tudo e terminar aqui no meio, que é mais fácil. Olha, gola colocadinha. Olha que impecável que ficou essa golinha. Agora eu já vou terminar aqui, né? Já vou fazer o acabamentinho aqui certinho. E aí já vou colocar o meu cos, tá? O meu cos aqui de baixo. Mas aí já vou mostrando tudo pra vocês como eu vou fazendo isso. Olha, já terminei aqui também, já essa parte. Aqui eu fiz assim um pesponto duplo, tá? Mas aí fica a critério, quem quiser fazer faz, quem não quer. Aí eu fiz pra ficar mais bonitinho. E essa parte aqui da gola, ela já tá feita perfeitinho. A nossa manga também já está pronta. E agora eu vou ensinar vocês a fazer o punho, porque eu acho que eu ensinei a fazer a manga lá no início e não ensinei a fazer o punho. Então vamos agora fazer o punho e depois a gente já vai ir para os acabamentos finais. Ó, o punho é bem fácil, tá? Você vai cortar o punho. Você vai posicionar assim dessa forma, direito com avesso, dessa maneira, deixando sobrar aqui um pouquinho pra gente fazer o acabamentinho aqui, tá? Então, você posiciona certinho aqui, deixa sobrar aqui tipo 1 centímetro, alfinete toda a volta aqui, tá? Até chegar aqui, no final também deixando sobrar aqui 1 centímetro, e alfinete tudo aqui e vamos costurar. Ó, depois que você costurou, tá vendo que tá tudo costuradinho? Então, eu vou fazer isso aqui, ó, vou posicionar dessa forma, ó, tá vendo aqui? Vou posicionar aqui certinho aqui. Vou passar uma costura aqui também prendendo esse lado. E vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Vou posicionar, ó, assim, ó. Certinho aqui. E vou passar uma costura aqui prendendo. Vou costurar e já venho pra cá mostrar pra você. Olha, quando você costurar aqui, você passa aqui bem na beiradinha aqui da parte da carcela, tá? Porque aí a hora que você desvirar, ele vai dar o encaixe certinho, ó, tá vendo? Ele dá o encaixe certinho aqui da parte da carcela. Você faz esses dois lados. Pode cortar o cantinho aqui, eu vou cortar já já, tá? Ó, tá vendo como que dá o encaixe certinho, ó. Ó, agora fica essa parte aqui, a gente vai dobrar ela pra dentro, assim. Vamos acertar bem aqui, ó. E, ó, e vamos, no meu caso, eu vou alinhavar tudo isso aqui. E depois eu vou passar uma costura prendendo tudo isso aqui, tá? Ó, acerta, ó. Olha como você faz, ó. Acerta tudo aqui, põe tudo pra dentro, essa beiradinha aqui. E joga essa parte aqui, acertando bem. Isso aqui serve pra qualquer tipo de punho que você vai fazer. E ó, como ele fica todo encaixadinho, tá? E aí você já vem e passa uma costura bem aqui na beiradinha, pegando esse lado e também pegando esse lado aqui. Faz isso no seu punho inteiro, você vai ficar com o punho muito bem feitinho. Isso aqui serve até para punho de camisa, tá? Ó, você acerta todo ele certinho. Essa parte aqui do cantinho é só acertar aqui, ó, e encaixar ele aqui, que ele vai ficar bem certinho e bem bonitinho. Eu vou fazer isso, vou costurar, já vou voltar com ele costurado, tá? Ó, aí a gente já terminou, fez essa parte, a parte de dentro também, tá? E agora, eu só vou pôr a parte do cos, e depois a gente vai aplicar os botãozinhos, tá bom? Na parte do meu cos, eu vou colocar essa lapela, vou colocar um botãozinho aqui, depois você vai ver como eu vou colocar, tá? Ó, como eu fiz, eu peguei as duas partes, juntei direito com direito, ó, e marquei aqui essa parte aqui 5 centímetros, e fiz um biquinho. Passei uma costura de 1 centímetro e fiz um biquinho. Isso é porque a minha jaqueta tinha lapela e eu quero pôr. Se você não quiser pôr, não tem problema. Agora eu só vou passar uma costurinha aqui, tá? Fazer o retângulo e aí a gente vai fazer o cos. Estou com as minhas duas lapelinhas prontas, tá? Agora a gente vai aplicar o cos. Eu vou medir aqui, antes de eu aplicar o cos, eu vou medir aqui a altura que eu vou querer a minha lapela, para que a hora que for costurar não vai ficar muito grosso. Porque se eu colocar a minha lapela aqui, tá? Em cima da dobra vai ficar bem grossa, que esse tecido é grosso. Então, primeiramente, eu vou pregar a minha lapela, vou medir certinho, vou pregar ela aqui certinho, ó.
Ó, dessa forma, prego aqui e depois viro aqui, ó. Vou pregar dessa forma aqui certinho, pra aí não vai ficar muito grosso pra eu costurar, que esse tecido aqui é um moletom bem grosso. Então, eu vou medir tudo certinho e eu já volto mostrando pra você. Ó, alfinetei tudo aqui a parte de baixo, que vai ser o meu cos. Já vou passar uma costura nele todo pra gente vir costurar a próxima parte. Ó, eu coloquei direito com direito, já passei essa costurinha, tá? E agora sim eu vou posicionar pra me colocar a minha lapela, pra me acertar aqui, fazer a marcação da minha lapela, já deixar ela colocada antes da gente rebater aqui essa costurinha nossa. Ó, a minha lapela, ela vai ficar aqui, ó, bem aqui, aqui a parte que vai na lateral, né, que aqui é debaixo do braço, e esse botãozinho, depois eu vou colocar um botãozinho, ele vai ficar aqui. Só que ela precisa ficar bem próxima aqui, ó, certo? Porque depois eu vou dobrar aqui essa parte, ó, na hora de costurar, e ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação aqui onde eu vou costurar ela, que vai ser aqui, quase na reta do recorte aqui. E do outro lado também, eu vou marcar da mesma forma. Depois, na hora de costurar, eu vou passar a primeira costura aqui com ela aberta desse jeito, bem próxima aqui, bem certinho. Vou passar uma costura aqui, vou prender ela aqui. Depois eu vou virar ela pra cá dessa maneira aqui, ó. E vou rebater essa costura aqui, ó, certo? Vou dar a rebatida. E aqui vai ficar assim, porque aqui eu vou colocar um botãozinho depois, né? Não vai ser um botão funcional. Eu vou dar uns pontinhos aqui por baixo e colocar um botãozinho aqui só pra fazer um charminho. Então, vai ficar assim, tá? Vou fazer isso dos dois lados e depois a gente já vem fazer a segunda parte. Ó, aí na reta do sovaco, eu preguei, porque agora ela vai ficar aqui na parte das costas. Vou colocar um botãozinho aqui. E tá os dois lados já, ó, certinho. E tá os dois lados certinho, pregadinho, tá? Ó, dessa forma. Então, agora vai ficar assim por enquanto. Eu vou pôr um alfinete aqui só pra segurar, pra não ficar saindo do lugar. Do outro lado também, né? Vou colocar um alfinetinho aqui pra não sair do lugar. Porque agora a gente vai fechar essa parte do cos, tá? Então, pra gente fechar essa parte aqui, eu vou juntar aqui, ó. O primeiro eu vou fechar aqui, ó. Vou passar uma costura aqui prendendo aqui. Opa! Vou passar uma costura aqui prendendo aqui. Vou fazer desse lado e do outro lado. Depois a gente já vai fechar toda a parte de dentro. Ó, coloquei um alfinetinho pra segurar. Agora eu vou vir passar uma costura aqui, ó. Fechar aqui. Ó, estou com os meus dois cantinhos já fechados. Agora é só voltar eles aqui, ó. Acertar tudo certinho. E agora sim, vou posicionar essa parte aqui do meu cos tudo pra dentro aqui. Eu já vou fazer esse acabamento aqui, tá? Também você pode passar uma overlock aqui de fora a fora e deixar ele aparente, também não tem problema. Ó, eu fiz todo o acabamento aqui nele já, tá? Então, agora sim, agora eu vou posicionar ele certinho aqui. Vou colocar todas essas costurinhas pra dentro aqui, tirar esses fios certinho. E aí, eu vou fazer uma costura aqui do lado direito. Fazendo uma costura, prendendo tudo aqui, pra prender esse lado e pra prender esse outro lado ao mesmo tempo, tá? Mas se o seu tecido for um pouquinho mais fininho, você pode fazer isso aqui, dobradinho, que nem eu falei lá no início. Dobra, aqui eu não vou fazer porque é muito grosso, e aqui é uma parte de cos, então vou fazer ele abertinho assim mesmo. O acabamento vai ficar bem bonitinho também, da mesma forma. Ó, agora já tá tudo prontinho, a gente já fez toda essa parte, olha por dentro. Olha como ficou bom. E a gente já terminou aqui. Agora vamos colocar os botões, tá? E eu vou ensinar você como que você coloca esses botões, que é aquele botão de pressão, mas que não é colocado com balancinho. Ele é colocado com martelada. Então, vamos lá, vou ensinar você a colocar esses botões agora, pra gente finalizar a nossa peça, que ela realmente, gente, tá incrível. De um lado eu vou fazer casinhas de botão, porque aquele botão é de usar casinha de botão, e do outro lado eu vou colocar os botões. Ó, já estou com todas as casinhas de botão pronta. Não vou ensinar a fazer as casinhas de botões, tá? Porque já tem um vídeo aí no canal que eu ensino a fazer essas casinhas de botões com a máquina, tá? Então, agora eu vou abrir as casinhas de botões, marcar os botões, pra gente tá colocando os botões. Ó, só tome cuidado quando você for abrir casinha de botão, coloca sempre um alfinetinho aqui. Gente, eu vou abrir com essa tesoura porque meu abridor, ele tá muito cego. Então, eu dou um piquezinho aqui e aí vou
com a tesoura, tá? Mas, ó, essa tesoura com a pontinha da tesoura, com cuidadinho, ó. E aí você tem a sua casinha de botão aberta dessa forma. Ó, já tô colocando os botões, tá? Já coloquei nos bolsinhos, já coloquei também aqui nessa partezinha que tem a lapelinha, já coloquei também nos punhos, coloquei todos os meus botões. E agora eu vou ensinar você como você coloca esses botões. Eu deixei um aqui, ó, pra gente colocar juntas, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, eu tô usando esse pedacinho de mármore, mas você pode usar qualquer superfície mais duras, tá? Eu tô usando por conta da mesa. Aí eu peguei um pedacinho de tecido, coloquei aqui a minha pedrinha, também coloquei outra aqui para não dar impacto no botão, não machucar o botão, certo? Eu peguei esse negócio que isso aqui é um furador de tecido, que ele abre as fibras, tá? Aí eu já marquei, peguei as minhas casinhas de botões que eu tinha feito, posicionei e fiz as marcaçãozinhas. E aí com esse furador eu fiz um furo dessa forma, ó. Furei porque ele abre a fibra só, sabe? E aí, o meu botão de pressão, ele é esse aqui, ó. Mostrei para você lá no início, esses botõezinhos. Você vai pegar essa partezinha, você vai enfiar nesse furinho aqui que você fez, ó. Ele vai sair aqui, dessa forma. Ó, tá bom? É bem simples, tá? E aí, você posiciona aqui em cima da pedrinha. Dessa maneira aqui, com a pontinha, ó, aparecendo essa pontinha. Deixa eu acertar aqui, com essa pontinha aparecendo. Aí eu vou pegar essa outra partezinha e vou colocar aqui em cima, no buraquinho, tá vendo? Já coloca, ele já dá um encaixe aqui do botãozinho, ó. Ó, ele já deu esse encaixezinho. Deixa eu pôr aqui. Ó, ele já dá esse encaixe e você posiciona aqui. Como eu não quero machucar ele, eu vou colocar um pedacinho de tecido aqui em cima também. E aí eu vou vir com o meu martelo, que eu tô usando martelo, mas você usa o que você tiver na mão. E dou duas marretadas nele. E ó, e aí o meu botão tá colocado, ó. Certo? É só fazer isso, aí depois você dá uma olhada se o seu botão tá bem colocadinho. Ó. E pronto. Dá uma marretada com força para ficar bem encaixadinho. E aí eu tô com os meus botões todos colocados. Dessa maneira aqui, ó. Então, a minha blusa, a minha jaqueta está pronta. Eu vou colocar ela para você ver como que ela ficou.